Boa noite a todos. Hoje é uma noite, é um dia bem especial para muitos, né? Hoje é o dia das almas, onde as pessoas se reúnem para ver seus antepassados, prestigiar seus antepassados, né? E hoje é uma noite especial por conta disso, porque hoje todas as almas estão lá, segundo as tradições, as antigas tradições, todas as almas estão lá, né, esperando serem reverenciadas. Eu estou aqui reverenciando os meus ancestrais também, fazendo valer cada segundo da minha respiração. Sou extremamente grata por existir, a toda a minha ancestralidade, né? E eu acho que a melhor forma de agradecer e reverenciar é você fazer o melhor uso, né, dessa chama divina que é a vida, né? De tudo que você aprendeu, de tudo que você ganhou ao receber essa luz do nascimento, né? Então a ancestralidade é algo para ser reverenciado sempre, e a gratidão, na verdade, está muito relacionada à forma como você reverencia, né, os seus ancestrais. Não é somente você simplesmente olhar para cima e agradecer a Deus por você ter existido, né, agradecer, mas o que é que você faz com essa chama da vida, com essa oportunidade que o universo te deu, né, de pertencer a quem você pertenceu, né, a seus pais, aos seus avós, aos seus bisavós, tataravós e por aí vai, né? Acho que a melhor forma de a gente agradecer é a gente saber usar essa possibilidade da vida, essa energia da vida de forma sábia, né? Então eu quero dar as boas-vindas a vocês, tá? Que o Doca tá chegando aí. Seja bem-vinda, meu amor, todo o meu carinho, minha gratidão. A Regis também acabou de entrar. O meu tema de hoje, na verdade, não tem a ver com a ancestralidade, né? Nem com as almas. O meu tema hoje tem a ver com a vida, com a matéria, né? Com a responsabilidade da tua vida nesse momento, né? Exatamente porque eu sempre acho que a gente tem certos devaneios, né, de estar sempre muito ligada ao misticismo, né? E quem bem me conhece sabe que eu gosto muito da coisa. Não é que eu não acredite ou que eu não reverencie, né, os mortos ou a questão do misticismo, né, do esoterismo, de forma nenhuma, né? Mas eu vejo tudo como um holo, tudo faz parte, né? A vida e a morte faz parte. E eu acho que a forma de você agradecer, né, os seus ancestrais é realmente você aprender a viver de forma sábia, usar todas as ferramentas que eles são disponíveis no seu corpo para você realmente ter êxito na tua existência. Isabel Mozinho, seja bem-vinda, meu amor. Muita gratidão por você estar aqui. A Simone Goulart também, a Fernanda Victor, meu amor, seja bem-vinda, né? Acho que o tema de hoje interessa muito para quem quer viver bem, sabe? Para quem quer viver de uma forma coerente com a vida, eu acredito que esse tema tenha todo o interesse, né? Seja realmente bem sedutor. Infelizmente, a mente da gente tem uma tendência muito grande de ir por caminhos que sejam sempre curtos, né? Que sejam fáceis, e a gente se frustra porque a gente não encontra, ninguém nunca encontrou esse caminho fácil que evitasse a dor, que evitasse realmente a transformação pela participação da sua vida, né? E eu continuo insistindo que a vida, para realmente ser devidamente vivida e conquistada, precisa da sua participação. E eu venho apresentar a vocês hoje, na verdade, um tema que muitos pensam que conhece, né? Muitos pensam que conhece o tema que é tão já popular na internet, que é, na verdade, o termo yoga, né? Então, a Léo acabou de entrar. Seja bem-vinda, ao Jorge Fernandes, seja bem-vindo, meu amor, né? É um tema que, para quem pratica yoga, para quem nunca praticou, para quem quer praticar, quem já praticou um dia, ou quem já tem uma curiosidade, quem tem dores,
depressão, ansiedade, que já tomou muitos remédios, que já está meio de saco cheio para isso. Então esse tema é para você. Então, se você conhece alguém que você gostaria de que você já deu muitos conselhos, e já falou, e essa pessoa não entendeu, então convida ela para essa live, para ela entender, na verdade, que a vida, para ser transformada, precisa de você, né? Precisa que você coloque a mão na massa, né? A Eliana também acabou de chegar, né? Sejam bem-vindos todos vocês. E eu vou começar falando um pouquinho sobre, na verdade, eu tenho um autor que ele se chama, na verdade, ele já nem existe mais, ele é da década de 60, né? Antônio Blay, foi um grande psicólogo, né? E ele foi uma das pessoas que trouxe a psicoterapia para o universo da yoga, né? Ele trouxe esse tema da psicoterapia, né? Trazendo, na verdade, o conhecimento da yoga para o dia a dia, né? De forma prática. Desmistificou um pouco a yoga naquela época e trouxe para os praticantes ou para os simpatizantes, para a área da psicologia, da psiquiatria, a terapia, né, do yoga, né? A yoga como para muito além de asana, né? Então, infelizmente hoje, todas as propagandas de yoga estão relacionadas a asana, né? Mari Yoga acabou de entrar, Ariana, também seja bem-vindo, né? Então, mais uma vez eu estou falando, esse tema de hoje é um tema muito importante, porque embora a gente não vá fazer uma prática como todo mundo conhece sobre yoga, mas hoje eu quero passar para vocês, na verdade, as raízes, os fundamentos, na verdade, da yoga, de uma forma um pouco, trazendo um pouco para a psicoterapia. Esse tema, na verdade, ele interessa médicos, todos os tipos de médicos, ele interessa psiquiatras, ele interessa psicólogos, sabe? Ele interessa pessoas que são cuidadoras, ele interessa você que já tomou remédios antidepressivos, já depende de ansiolíticos, ou que tem artrite, artrose, insônia, né, constipação, enfim. Você não entende, né, o poder, na verdade, da yoga, porque, na verdade, todo trabalho que tem sido demonstrado na yoga tem sido de uma forma muito distorcida. E hoje eu quero abrir um pouco esse parêntese e falar um pouco, na verdade, o que é, de fato, a yoga, né? Ultimamente, toda a apresentação da yoga vem sendo muito distorcida, né? Colocando para todas as pessoas a ideia de ou a yoga é uma coisa muito mística, religiosa, hindu, né? Ou ela é colocada numa categoria de ginástica ocidental, né? É uma espécie de ginástica, né? E a yoga, na verdade, é muito mais que uma ginástica muscular, né? Está muito longe de ser uma religião, né? Então, apresentar o yoga para vocês hoje, né? É para evitar esses inconvenientes. É uma das intenções desse meu trabalho hoje. É fazer com que realmente a yoga seja passada de uma forma mais consciente, tá? E uma outra proposta é contribuir de uma forma um pouco mais objetiva com o que é de fato a yoga e os poderes que ela tem, os poderes curativos que a yoga tem, né, os poderes de orientação que a yoga tem a respeito da conduta equilibrada da vida. Poucas pessoas sabem que a yoga ela tem uma filosofia, um direcionamento, uma ciência que ajuda muito você a redirecionar a sua vida, seus pensamentos, reconhecer seus comportamentos, né? Tá entrando também o Marco Aurélio, seja bem-vindo, George, né? São pessoas que provavelmente simpatizam com esse tema do yoga, né? Mas que talvez não conheçam a yoga na sua totalidade, né? Então, na verdade, a grande proposta do yoga, na verdade, é fazer com que o homem tenha uma consciência de si mesmo, né? Ensinar o homem a viver em sociedade e ensinar o homem a viver de bem com ele mesmo. Esse é o principal objetivo da yoga, tá? Então, tudo que todo mundo conhece a respeito de asanas, né, respiração, mudra, que são publicados aí na internet, né, no YouTube, vídeos, né, de roupas, de toda aquela produção, né, série para isso, série para aquilo. Na verdade, a yoga ela tem um único objetivo, né, é integrar o homem, ajudar o homem a alinhar melhor seus pensamentos com seu corpo e com suas emoções, né? Então, se você acha que a yoga é apenas um alongamento, uma forma de você respirar melhor, também tá certo. Mas, na verdade, esse não é o principal fundamento dele, né?
Olha, desde muitos anos, né, o que vem chamando a atenção do homem ocidental, né, com respeito à Índia, ao Oriente, tem especialmente a Índia, né, especialmente a Índia, é o fato de que esse país ele tem uma aplicação muito forte, né, das forças da alma. A Índia tem os poderes da mente, a energia gigantesca da vontade, da simplicidade, né? Então, quem não conhece a Índia, ou quem já viu pela televisão, né, aquela magia da espiritualidade, a força da alma, né, dos indianos, ela é extremamente invejada. Então, desde os anos 60, né, onde os Beatles teve essa grande audácia de chegar na Índia e conhecer, na verdade, o ashra, conhecer a meditação, o que faz com que o Ocidente, o ocidental seja seduzido por isso, é esse poder que a Índia tem da mente, esse poder da energia, da vontade, esse poder da alma, né? A força que a alma tem. Nós, ocidentais, os seres humanos, nós precisamos dessas qualidades, né? Nós necessitamos dessas qualidades. A gente vive de uma maneira muito limitada. É engraçado, ontem eu estava falando que a gente aprendeu na escola, desde o primário, né, que o oxigênio vem das árvores, né? Então a mata é que dá o oxigênio, o ar que a gente respira é fornecido pela mata, né? Mas assim, é extremamente doido nós sermos hoje tão indiferente a essa mata que a gente um dia na infância, no primário, a gente aprendeu que respira se ela existir, né? Essa falta de espiritualidade na vida, né, é uma carência da ciência do yoga, tá? Então, o que impede, na verdade, o homem de ter esse poder, esse potencial de alma? O que impede o homem, na verdade, de ter esse poder da vontade, né? De ter essa vontade tão forte nele, de ter essa espiritualidade tão forte, de ter essa consciência tão expandida, né? Primeiro, é a falta do desenvolvimento. A consciência humana, ela vive muito limitada, ela vive muito circunscrita, né? A simples superfície do ser da gente é simples assim, a gente só vive aqui, na superfície do nosso ser, né? Aí dentro da gente, né, tá lá adormecido grandes energias e maravilhosas faculdades, das quais a gente, né, apenas toma conhecimento em certos momentos, né, no transcurso da vida da gente. Às vezes a gente tem um déjà vu, né? Isso já aconteceu. Às vezes a gente tem uma premonição, uma sensação de que algo vai acontecer. A gente tem um instinto de sobrevivência, né? Agora imagina você ter domínio sobre todas essas sensações que você tem de vez em quando. Você já deve ter tido uma experiência de você pensar em alguma coisa, pensar em alguém e de repente aquela pessoa entrar em contato com você, ligar para você, né? Você já desejou uma coisa muito grande e de repente aquilo aconteceu na sua vida e você nem sabe como é que aquilo aconteceu, né? Então a gente tem esses poderes adormecidos dentro da gente, né? Que de vez em quando no decorrer da vida da gente a gente tem acesso a eles. Agora imagina se você sabe exatamente como despertar esse poder dentro de você, né? Seja bem-vinda Cecília Ribeiro, que acabou de entrar. A Laísa também acabou de entrar, seja bem-vinda, né? Então, imagina se você tem, na verdade, esse poder de você conseguir administrar os poderes da sua mente, né? Você conseguiria o quê? Transformar a tua vida completamente, se você tivesse domínio desses poderes, né? Tem certos momentos, eu tenho certeza que vocês já viveram isso, quando você está numa calma, né? Uma tranquilidade, né? De repente o silêncio adquire uma solidez meio estranha, né? E aí você se percebe, né? Percebe dentro de você de que tem uma profundidade, tem algo presente lá no seu íntimo, uma calma que domina você quando você fica anestesiado no silêncio. Em outros momentos da sua vida, né? Um momento de dor, um momento de desgosto, né? Um momento de perigo, tem sobre você um sobressalto, de um instante tem um sobressalto e libera uma força de sobrevivência, um poder extraordinário de superação. Então essas energias, elas existem, né? Elas estão lá, só que elas aparecem na vida da gente no decorrer da vida, assim. Você nunca, na verdade, toma consciência dela. Quando você vê,
ela tá lá, né? Agora imagina você realmente tendo acesso a ela. Então a primeira coisa que impede o homem de ter esse poder é essa falta de desenvolver essas características que são dele, esses poderes que são dele, né? Tá chegando aí a Thaísa também entrou, Cavalo de Pau também entrou, sejam bem-vindos todos vocês. Esse tema é muito importante, né? Pode fazer um clique assim, ó, na tua forma de viver, sabe? Então, a falta de desenvolver esses poderes que está dentro de você é uma das coisas que te impede de ser uma pessoa mais consciente. A segunda coisa é a falta da unidade. O que é a falta da unidade, né? O homem, ele vive dividido, né? As diversas faculdades ou níveis de consciência que atuam em completa independência uns dos outros, né? Por exemplo, né? Tua cabeça, teu corpo procura uma coisa, né? E é diferente do que tua vontade deseja. Tu deseja uma coisa e teu corpo quer outra, né? Teus sentimentos ficam lá reagindo, né? Então, geralmente, tá tudo distorcido. As tuas ideias, as tuas convicções, o que você deseja no momento, no outro momento você já não deseja mais, né? Teu corpo pede uma coisa, tua mente quer outra, né? Tuas emoções sentem uma coisa, teu pensamento quer uma outra coisa, teu corpo já não acompanha, né? Então a gente tem essa falta de unidade. Essa falta de unidade também é que impede o homem a ter consciência, tá? E o pior de tudo isso é que coisas como alcançar, né, esses desejos que a gente está sempre assim, minha mente quer uma coisa, meu corpo quer outra, eu não sei se eu quero isso, eu não sei se eu quero aquilo. Essa falta de unidade rouba da gente uma energia imensa, né? Eu vejo hoje muitos alunos competindo, inclusive na internet, né? Faz um asana e aí ele consegue botar a cabeça por trás do pescoço, aí o outro consegue botar a cabeça por trás do pescoço, ainda levantar a perna, aí o outro quer também fazer uma coisa maior, e aquilo não é yoga. Porque falta o quê? Falta unidade, inclusive, nessa postura, tá? Então, a ideia do homem não ter essa separação, né? De achar que pratica uma coisa quando o corpo quer outra, quando a mente quer outra, né? Às vezes o esforço, né, extraordinário que um ser humano, que um estudante de yoga gasta, né, para conseguir atingir uma postura é até ridículo, percebe? Porque aquilo o mantém cada vez mais distante da sua consciência corporal, né? Esse gasta uma grande energia, né? Isso causa na gente uma grande tensão, essas competições por ser quem é o mais inteligente, né? Qual é o mais sábio, qual é o mais bem-sucedido, qual é o mais próspero. Tudo isso gasta, na verdade, uma tensão muito profunda, né? E isso é muito lamentável, porque isso diminui demais o nosso rendimento, certo? A gente produz pouca coisa útil, né? Então isso cai a nossa produção. A produção, né, de prosperidade, a produção de coisas úteis, elas caem. E é neste fato que a gente encontra a origem de toda a neurose do ser humano, né? É tanto transtorno de caráter, né? A ansiedade, a timidez, a impulsividade, a apatia, o mau humor, tudo isso é resultado dessa falta de unidade. Tudo isso é resultado dessa incongruência, né? A terceira coisa que eu considero que também impede o ser humano de fazer evoluções, de ter uma vida, de poder usar o potencial do seu corpo, é a falta de hierarquia. O que é a falta de hierarquia, né? A ordem hierárquica correta deveria ser assim: o espírito, a alma e o corpo, né? Entendemos o que a gente entende por espírito, né? É a fonte espiritual da nossa alma, né? O lado da alma que se dirige ao Criador, né? São as faculdades mais superiores do homem, o intelecto, a vontade, o amor espiritual. São as que deviam predominar sobre todas as outras coisas. Primeiro deveria ser assim, né? Primeiro deveríamos ter essa consciência realmente de espiritual, essa vontade latente de realizar as coisas, né? Esse amor, né? Que são realmente do nosso espírito, né? O que a gente entende por alma, né? Entendemos por alma o mundo da consciência psicológica, onde a gente realiza o encontro do espiritual com o material.
o campo em que se fere a batalha da afirmação de ser espiritual e do existir como tal, né? Então, na verdade, a gente começa, é que nem pessoas que amam, que casam, depois noivam, depois namoram, depois acaba, né? Então já começa querendo estar junto, querendo se envolver, né? Morar junto, dividir as coisas. Aí depois passa para aquela coisa do noivado, né? Tá bom assim, vamos fazer assim, daqui a pouco é namorado. Vamos se ver de vez em quando, vamos dormir em quarto separado, tu tá na tua casa, eu tô na minha. Aí depois a relação esfria e a pessoa acaba. Assim também é essa falta de hierarquia que o homem tem, né? Deveria ser exatamente assim, o espírito, a alma e o corpo. A gente inverte essas posições, né? A gente coloca o corpo acima. O que é que a gente entende por corpo, né? O corpo da gente é o nosso componente físico e mental, material, né? A todas as nossas funções e necessidades. Mas também tem um lado subjetivo. A nossa alma está inserida nessa matéria. E a gente tem essa desconexão. Por termos essa desconexão e essa falta de hierarquia, é que a gente começa, na verdade, a trocar tudo, a fazer uma grande confusão. Se, na verdade, o ser humano, de uma forma geral, ele conseguisse fazer essa unidade, né? Permitir viver esses valores espirituais sem tanta interferência dos instrumentos que são defeituosos, né? Essas coisas mais abstratas, né? A gente com certeza estaria vivendo o yoga. Essa é a finalidade do yoga, né? Na verdade, para mim, yoga é a ciência da perfeição natural. Yoga é essa ciência, essa matemática que leva você a desenvolver essa perfeição que é natural. Essa falta de interação, de unidade, separa com certeza o homem dessa capacidade de consciência, dessa autorrealização. O corpo da gente, ele tem um poder sobrenatural. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, que quando você vai perguntar, né, no espelho ou na sua meditação, quem sou eu? A pergunta está errada, né? Você deveria estar perguntando o que sou eu? O que é que eu sou? Do que é que eu sou feito? Poucos sabem, na verdade, qual é os ingredientes, os princípios ativos da sua matéria-prima. Certo? Poucos sabem. Mas, na verdade, a matéria-prima do corpo humano é igual a qualquer matéria-prima de qualquer coisa que você esteja aqui do seu lado, aonde seu olhar alcançar, aonde suas mãos e seus pés tocarem. Ali, toda matéria-prima é a matéria-prima que está constituída seu corpo também. O que é que difere você de uma mesa? O que é que difere você desse celular? Né? O que é que difere você de uma caneta, de um papel? É a quantidade das substâncias, a forma como ela é distribuída, a forma como ela é composta. Mas nós somos, na verdade, feitos de todos esses mesmos elementos. E por a gente desconhecer o que nós somos, a gente não sabe quem nós somos. Quem nós somos só vai acontecer quando a gente entender o que somos nós. O que somos nós? Qual é, na verdade, o real significado do yoga? O real significado do yoga é te levar a você entender isso. A yoga está de longe, mas muito de longe, comparada a uma ginástica muscular. Ela não é isso. Ela nunca foi e jamais será. A yoga, na verdade, é um sistema filosófico. Tá? E a Índia, na verdade, o hinduísmo não tem nada a ver com a yoga. O hinduísmo, na verdade, absorveu a yoga, porque a yoga está muito antes do hinduísmo. O yoga ele foi introduzido no Vedantismo, né? Por a yoga ser, na verdade, uma ciência tão exata. Mas ela não tem nada a ver com religião. A yoga, na verdade, ela tem uma preocupação para que o homem alcance essa unidade. Mas a yoga não é uma religião. A yoga é uma ciência para que, na verdade, o homem entenda que a saúde é uma questão moral também. Para a yoga, a saúde é uma questão moral. Compreende? Nos sistemas filosóficos e religiosos da Índia, esse termo ele é usado no sentido de realizar a união do princípio espiritual do homem, que a gente chama de Atma, tá? Com a divindade da criação. Mas também significa igualdade.
a união consciente dos aspectos material do homem com seu aspecto espiritual, com a personalidade superficial, com a personalidade profunda. Então, as pessoas que fazem o asana, pratique yoga, faça isso, faça aquilo, tal postura, yoga é bom para a saúde, yoga é bom para isso, esquecem de dizer que, na verdade, o objetivo da yoga é juntar esses aspectos, né, do teu consciente, do teu aspecto material superficial, tá, espiritual, com a tua personalidade espiritual. Tá? E com a tua personalidade profunda. É fazer com que você conheça o que você é e o poder que você tem para que você cause menos estragos na humanidade. Quanto menos você conhece o seu potencial, quanto menos você conhece do que você é feito, quanto menos você tem domínio sobre sua mente, mais perigoso você é para a humanidade, mais perigoso você é para si mesmo. Então, na verdade, em outras palavras, yoga é, na verdade, um estado de integração, de unificação da consciência, dos aspectos superficiais, profundos e os aspectos superiores do homem. Então, se engana que a yoga, na verdade, é apenas um conjunto de asanas, de posturas, com o objetivo de tornar você se sentir melhor. Percebe? Na verdade, a yoga é para trazer para você consciência. Cada ato que você faz, cada atitude que você tem, na verdade, tem o objetivo de ser uma pessoa que contribua de forma positiva socialmente, espiritualmente, sabe? A yoga, na verdade, antecede o hinduísmo. O hinduísmo, na verdade, adotou o yoga nas suas práticas religiosas. Mas a yoga, na verdade, é uma ciência. Ainda chegou aqui, para nós no Ocidente, impregnado do hinduísmo, tá? Porém, a yoga nunca foi hinduísta, e muito menos religião, né? A prática da yoga, ela dinamiza a vida religiosa. Qualquer que seja o seu credo, você pode ser um evangélico, você pode ser um cristão, você pode ser um espírita, você pode ser um bandista, você pode ser um místico, um alquimista, seja o que for, tá? Quando você pratica yoga, ela dinamiza as tuas crenças. Não importa qual é a crença que você tenha. Ela transforma a simples rotina em uma ação consciente. O simples ato de tomar um copo com água, o simples ato de tomar um banho, o simples ato de você fazer uma horta na sua casa, de você criar um bicho, certo? Ela faz com que isso seja feito de forma consciente, presente. Então, a curiosidade de saber do que você é feito, né? O que é o seu corpo, o que é o corpo humano, do que ele é feito? Fósforo, zinco, né? Alumínio, água, terra, elemento ar, certo? Tudo isso, quando você começa a saber, a identificar, você começa, na verdade, a ampliar a tua consciência e entender que o que tu faz na tua vida interfere diretamente na vida dos outros. Para compreendermos melhor essa característica do yoga, é muito importante lembrar, certo? Que ele não é uma religião. E isso te abrir, sabe? Não importa qual religião que você seja, não importa qual a crença que você tenha, para isso te abrir, para que você possa se conhecer melhor. Para que você possa ter um domínio maior sobre os teus pensamentos. Existe uma escola que se chama Mimamsa, na verdade. A Mimamsa é uma escola de Astika, que é da filosofia hindu, né? Que ela tem como objetivo questionar a natureza do Dharma, a natureza dos teus talentos, da tua existência, vamos dizer assim, né? Ela defende a ideia de que a vida do homem, ela tem 4 finalidades, ou 4 metas, tá? Para a gente atingir, tá? E essas 4 metas, ela tem uma ordem, que seria o Dharma, tá? Seria o Artha, o Kama e o Moksha. Mas o que é que significa isso, né? Cada pessoa, quando ela nasce, ela tem uma característica, como eu acabei de falar para vocês, né? Cada pessoa, ela tem os mesmos elementos. Então, você tem fósforo, zinco, cálcio, magnésio, manganês, você tem ferro, você tem água, você tem fogo, você tem, mas eu também tenho, João, Maria, Tereza, José, todo mundo tem
Os mesmos elementos. O computador tem, o ventilador tem, tudo tem. A mesa que eu estou tocando aqui também tem, é a mesma composição. Agora, como ela vai ser distribuída, é que dá essa diferença. E essa diferença, né, que tem em mim, que tem em você, né? Vamos dizer que eu tenho mais o elemento ar, você tem mais o elemento água. Então, você vai ter uma tendência mais emocional, eu vou ter uma tendência mais ao mental, e por aí vai, né? Mas isso, essa diferença, né, de quantidade de elementos, certo? Ela só dá para você a possibilidade de você entender de que você com o seu elemento ar, ou você com o seu elemento fogo, tem uma parte para contribuir, tá? Então, a primeira etapa que a filosofia, a ciência do yoga domina, né, que ele ensina, né, desses 4 pilares, segundo a escola de Mansa, é o Dharma, certo? É você ser o mais natural possível. Quanto mais natural e quanto mais autêntico você for, mais perto, na verdade, você está de descobrir quem é você. Porque quando você percebe o que você é, fica muito mais fácil de você entender quem você é. Então, a primeira etapa do yoga se chama para muitos yama. O que yama significa, né? Ela nos ensina a evitar atitudes negativas. Isso é yoga. Yoga não é apenas um conjunto de asanas, de posturas de alongamento. Os fundamentos do yoga começam aí, a ensinar a gente a evitar coisas negativas, atitudes, ações negativas na nossa vida. A segunda é o niyama, que recomenda atitudes positivas para com você. Percebe? Esses 2 pilares, esses 2 grandes pilares da yoga, eles estão no topo. Então não adianta a pessoa pensar que a yoga é um conjunto de exercícios. Você pode fazer os exercícios, mas se você não estiver praticando, se você não estiver buscando esse conhecimento através dos yamas e niyamas, você não está praticando yoga. Então o que é que os yamas e niyamas fazem? Fazer com que você descubra uma forma de evitar atitudes que são negativas na sua vida. No decorrer da minha live, eu vou esmiuçando isso para vocês, para que vocês possam se conhecer cada vez mais. Vocês não têm noção do que a yoga é capaz de fazer com qualquer ser humano. A yoga é capaz de fazer você se comunicar com o que você acha que nem existe. Ela ajuda você a desenvolver a intimidade, ela faz uma ponte do teu corpo com a tua alma e do tua alma com o teu espírito. Você consegue sentir suas emoções, você consegue entender seus pensamentos, você consegue direcionar melhor as tuas escolhas. Então, na verdade, a yoga que a maioria de vocês conhecem, ela não é só isso. Eu quero falar e quero apresentar uma yoga que vocês não conhecem. Uma yoga que ainda não foi apresentada de fato, né? A yoga é apresentada de forma mais completa aos estudantes de yoga, aqueles que são instrutores de yoga, que vão buscar, na verdade, esse conhecimento. Mas não é ensinado o que é de fato a yoga nas pequenas escolas, né? Nas escolas que oferecem as práticas do yoga. Não é ensinado e nem é estimulado a pessoa a ter o domínio da sua mente de fato. Né? A proposta sempre é yoga para emagrecer, yoga para menopausa, yoga para ansiedade, yoga para isso, yoga para aquilo. E não é verdade, porque ansiedade, timidez, vaidade, raiva, dores, problemas de pulmão, imunidade, menopausa, tudo isso é uma questão corporal, tá? É uma das partes da qual o yoga se preocupa. Mas se você se preocupa só com isso, você não consegue entender que o que fez você ser uma pessoa tímida, ansiosa, medrosa, raivosa, foram as éticas, as coisas que você não trouxe para a sua vida e as coisas que você está levando para a vida dos outros, que é o yamas e niyamas, né? Você trazer atitudes positivas para a sua vida, fazer escolhas positivas para a sua vida e não escolhas negativas, né? E você também levar as coisas para o seu corpo. Então a yoga te ensina absolutamente tudo que você não sabe ao seu respeito. Essa é a proposta original da yoga. Essas são as 2 primeiras etapas do yoga. A terceira e a quarta etapa do yoga é que vem o asanas, que são as posturas, e depois vem os pranayamas, que são as respirações. Mas vejam bem que nessa escala de 8 passos,
O asana é o terceiro e a respiração é o quarto. Os dois primeiros estão relacionados com a ética, com a sua conduta, aonde a yoga faz questão de te revelar para si mesmo. Você pode hoje estar totalmente focado em trabalhar, em ganhar dinheiro, tá? Em ter um parceiro ou uma parceira do seu lado, porque você só acredita nessa vida material. Mas se você agora tivesse a curiosidade de ir para um laboratório científico e pedisse para botar um estetoscópio em você, um telescópio em você e olhar as suas células, você ia ver que você está em movimento. Suas moléculas, suas células estão em movimento. Significa que você é pura energia. E que esse corpo material é apenas uma forma que a sua mente tem de interpretar. Mas não é só isso. Então a nossa grande desilusão é acreditar que a nossa vida começa e termina no corpo material. Tem uma pessoa aqui me perguntando, Zac, como é esclarecedor te ouvir? Obrigada, Suzana. Muito obrigada, né? A Camila Gats, ô meu amor, que saudade de você. Então, essa ideia, né, de que a gente é só a matéria, que a gente é só esse corpo, leva a gente a cometer grandes, mas grandes erros na nossa vida. Porque aí a gente não se preocupa em invejar, a gente não se preocupa em estar falando mal dos outros, a gente não se preocupa em criticar, a gente não se preocupa em julgar as pessoas, né? A gente não se preocupa nas palavras que a gente emite, porque na verdade a gente acha que a gente começa e termina no corpo, né? E na verdade a gente não percebe que essas ações, essa ideia de olhar que a gente é basicamente isso, traz pra gente na verdade grandes problemas, grandes consequências, né? A gente vai buscando soluções práticas demais na vida sem achar que isso vai trazer consequências, né? A gente vai esperando e a gente vai adotando a crença de que remédios é que vai curar você. Você vai atrás de terapias milagrosas que façam com mágicas no seu corpo, né? Você não se preocupa com eu dei um exemplo agora atrás, né? Eu lembro no primário de aprender no primário, eu acho que era a terceira, quarta série, aprender de que o oxigênio vinha das árvores. Eu lembro disso, eu tenho certeza que muitos de vocês também lembram disso, né? Agora mesmo, uma das minhas sobrinhas falaram que, olha, na escola a gente aprende que é preciso, para uma pessoa respirar, é preciso de tantas árvores para conseguir oxigênio para uma única pessoa. A gente aprende isso no primário. Mas qual a importância, de fato, que isso tem na nossa vida hoje? Quantos de nós acorda preocupado com quantas árvores está se derrubando? Nenhum de nós. Por quê? Porque falta essa unidade. Percebe? Então a yoga tem a preocupação de informar você de que o que você faz lá fora interfere aqui dentro. Então essa ideia de separação que está tomando conta, na verdade, da internet, é muito sério isso. Porque nós estamos ficando mais burros, sabe? Nós estamos ficando mais ignorantes. A gente está ficando cada vez mais distante do que é de fato importante para a gente. Do que é de fato importante. Né? Então, assim, muitas vezes eu já escutei pessoas aqui em aldeias assim, não, mas eu derrubo essa árvore, mas eu planto outra. Não importa se você vai derrubar essa árvore e plantar outra. Essa outra que você vai plantar vai levar muitos anos para crescer. Percebe? Então, assim, tem todo um ecossistema que é, na verdade, agredido diariamente, porque você não percebe que você faz parte desse conjunto. Como é que se explica você aprender desde o primário que o oxigênio vem das plantas e quando a gente cresce, isso não é tão importante, né? Por causa disso, porque a gente vai, na verdade, achando que a gente é somente esse corpo. Então se engana as pessoas que acham que yoga se limita apenas a alongamentos musculares. É muito triste ver profissionais como sadhakas, que são estudantes de yoga, que inclusive são formadores de opinião, né, se preocuparem tanto em estar fazendo asanas, muitas vezes asanas que são muito difíceis de fazer, né? E quando a pessoa está fazendo aquele asana, que tem aquela flexibilidade, não significa que a pessoa é um yogi. Significa, na maioria das vezes, que a pessoa já tem uma elasticidade, que ela tem uma flexibilidade, ela já nasceu com aquela flexibilidade. E uma pessoa que tem flexibilidade demais, ela tem pouca consciência corporal. Vocês sabiam disso?
Uma pessoa que tem flexibilidade exacerbada, ela não entra em contato com suas emoções. Isso é ciência, isso não é misticismo. Quando eu estou dando aula e um aluno meu é muito flexível, eu peço para que ele reduza a flexibilidade dele. Eu peço que ele vá até a metade do limite que ele vai, para que ele possa sentir a respiração, para que ele possa sentir a musculatura, porque a maioria das vezes, uma pessoa extremamente flexível, ela tem pouca consciência corporal. Então é uma pessoa que ela está resignada demais. Tá? É uma pessoa que ela está disponível demais para a vida, sem perceber as consequências disso. É uma pessoa que vive para fora, para o externo. Então, uma pessoa que vive sempre para o externo, ela não tem muita responsabilidade das escolhas que ela faz. Ela não acha, na verdade, que o que ela sente é importante. Ela não acha que o que ela faz, que é contrário ao que ela deseja, pode agredir ela e tudo que está à volta dela. E a yoga faz questão de revelar isso para você. Um verdadeiro professor de yoga, ele tem que gastar um tempo para trabalhar o caráter da pessoa. O verdadeiro professor de yoga, ele tem que gastar um tempo para estimular a busca mais espiritual. Eu não estou falando de religião, mas eu estou falando da espiritualidade. A importância que isso deixou de ter na vida das pessoas. A religião tomou conta de um aspecto da vida, substituindo a espiritualidade com religião. Então, porque você pertence a uma igreja A, uma igreja B, uma igreja C, você se considera superior a uma pessoa, não importa as atitudes que você faça, isso é uma desconexão. Entende? Nós acordamos todos os dias e trabalhamos em função apenas de ganhar o nosso dinheiro e pagar as nossas contas, mas o trabalho não se resume a isso. O dinheiro que você ganha não se resume a pagar suas contas. Sabe? O dinheiro, ele é para te dar prazer. A yoga se preocupa com isso. Poucos sabem que a yoga estimula a prosperidade. A yoga estimula você ganhar dinheiro. A você ganhar dinheiro de forma honesta, limpa e transparente. A yoga ensina ao sadhaka a ser um buscador da prosperidade. Quando a gente fala de ascetismo e desapego, não está falando de miséria e de pobreza. Não está falando disso. A yoga estimula o aluno a ser próspero. A yoga estimula o aluno a confiar no seu dharma, nas características das quais ele nasceu. A valorizar a si mesmo e a conquistar o mundo com aquele talento que ele tem. A olhar e fazer uma contribuição honesta ao mundo. A yoga ensina o ser humano a ser próspero. Certo? O asana e o pranayama, ele tem um valor imenso terapêutico. Ele permite ao estudante gozar de uma vida mais, de uma saúde. Ele estimula ao aluno a ter resistência orgânica e nervosa. Ele não estimula o aluno a ter um monte de articulação fodida, porque ele começou a fazer um monte de asana que é prejudicial para o corpo dele. É isso que as pessoas não entendem. É isso que a maioria dos professores que se preocupam muito com asana não entende. Os asanas e os pranayamas é para proporcionar uma resistência orgânica. É para trazer uma saúde orgânica. Uma resistência orgânica e nervosa. O nosso sistema nervoso precisa ser trabalhado na yoga. Ele não pode ser negligenciado. Ele tem que ser estimulado, ele tem que ser honrado, porque o sistema nervoso conduz todo o corpo da pessoa. Quando você conhece o efeito positivo de um equilíbrio glandular sobre o comportamento, é que você compreende toda a ênfase que a yoga dá para o ser humano. Então imagina, quando você está trabalhando os asanas, os pranayamas, você está trabalhando as glândulas do corpo. Isso tem que ser bem feito e tem que ser feito com responsabilidade. Você tem que estimular a pessoa a conhecer o corpo dela. Não é de qualquer jeito. A segunda etapa, onde a escola Mimamsa diz que o ser humano precisa, né, da atenção, tá? É a prática do autocontrole emocional. A yoga também ensina você a ter controle emocional. O yoga ensina você a ter concentração mental, que são dois fatores
decisivos de eficiência e de êxito no âmbito da vida profissional e no âmbito da vida social. Se você não tiver uma boa concentração, se você não tiver um autocontrole emocional, você não tem como ter uma vida profissional e social próspera. Isso também é yoga. Isso faz, na verdade, as técnicas do yoga transformar o ser humano num bom profissional, seja qual seja a profissão que ele esteja exercendo. Numa boa pessoa que se relacione de forma saudável socialmente. Esse é o propósito da yoga. O yoga também preza pelo prazer da vida. A vida precisa ser prazerosa para um yogi. A vida precisa ter prazer, precisa ter alegria, sabe? Então, na verdade, a yoga não é uma religião que te faz com que você tenha regras todos os dias, mas que você seja estimulado a ter mais saúde todos os dias, para que você possa ter dinheiro, para que você possa ter um sistema nervoso saudável, para que você possa ter um controle mental, um controle emocional. Entende? Então, na verdade, é muito importante que todos os estudantes de yoga, todos os profissionais de yoga se juntassem agora e levassem a verdadeira informação do yoga. Levassem, na verdade, a filosofia do yoga. Sabe? Levassem, na verdade, a essência do yoga. E não ficasse estimulando a vaidade. Não ficasse estimulando a competitividade. Não ficasse estimulando apenas a fazer alongamentos físicos. Sem se preocupar com o caráter, sem se preocupar com a responsabilidade, sem se preocupar com a espiritualidade. As 4 etapas restantes do yoga, porque são 8 angas, são 8 passos, 8 degraus do yoga, né? Eles permitem, na verdade, um esforço metódico para a tua realização espiritual. A gente fala de pratyahara, que é a abstração dos sentidos. Né? Quantos de nós não somos consumidos pelo desejo? Quantos de nós não somos consumidos pelas ambições? Né? Desejamos uma coisa aqui agora, daqui a pouco a gente já não quer mais aquilo, desejamos outra, aí conquistamos aquilo, já estamos infelizes, queremos outra coisa, né? Aí daqui a pouco a gente quer outra coisa e a gente é consumido diariamente pelos desejos. Diariamente, o tempo todo, você está desejando. E por mais que você tenha coisas, você não está feliz. Pois saibam vocês que a yoga ensina o pratyahara a ter controle dos seus sentidos, para que você não seja enganado, para que você não seja uma marionete como nós somos hoje, marionetes da vaidade, da internet, que estimula a gente, inclusive, para muitas pessoas é muito importante ter um tapete de yoga exclusivo, que seja um ecomat, que seja... produzido de forma orgânica, uma roupa maravilhosa, um cenário estupendo, percebe? E a gente vai se preocupando com isso, e isso não é yoga. Então a gente aprende através da yoga, né, a abstrair esses sentidos, a ter controle da nossa mente, a ter controle das nossas emoções. Né? Agora imagina quanta sabedoria ao situar riqueza e prazer entre dever e vida espiritual. Isso é yoga. Yoga te ensina a ter riqueza e prazer com o dever e com a tua vida espiritual. Então a yoga não tira o teu prazer, a yoga não tira a tua riqueza. Percebe? A yoga estimula, ensina você a ser uma pessoa próspera. A yoga ensina você a ter beleza espiritual, a entender que existe uma hierarquia que a gente precisa respeitar. Olhe tudo à sua volta. Olhe tudo à sua volta. Tudo que você estiver vendo aqui ao seu redor faz parte de você. Tudo que você estiver vendo, uma mesa, uma cadeira, um copo que você toma, tudo isso faz parte de você. Então, quando você resume a yoga a posturas, quando você resume a yoga a simplesmente ser uma prática de alongamentos musculares, você diminui uma grande filosofia milenar, uma ciência milenar que está para além de 10 mil anos atrás, que está muito antes, mas muito antes do próprio hinduísmo. A yoga, ela veio, na verdade, ser descoberto resquícios do yoga em Mohenjo-Daro, ali perto do Paquistão, quando foi encontrado selos numa cidade extremamente próspera.
A gente nem imaginava que naquela época podia ter uma cidade que tinha andares, casas com 2 andares, 3 andares, ruas largas, sistema de esgoto, estradas para carros de boi, estradas para pedestres, um sistema de irrigação de água encanada. Naquela época, nós estamos falando de uma civilização extremamente rica, que trouxe a yoga, na verdade, para a Índia, antes mesmo dos arianos conquistarem a Índia. Então, você imagina que nós estamos falando de uma ciência que a gente ainda não tem noção do seu potencial. Então, é muito lamentável, sim, que muitas pessoas estejam buscando fontes milagrosas de cura, porque elas simplesmente têm preguiça de entrar em contato com o que de fato você é. Você é a manifestação da própria energia divina, e você tem que saber como utilizar essa energia. O seu corpo tem poderes de regenerar, de fazer regeneração celular. Tenha a curiosidade de saber qual é a constituição corporal sua. Tenha curiosidade de saber de como é que seu corpo é feito. Você vai se surpreender de quanto similar você é com tudo que te rodeia. Aí você vai entender, se você passa muito tempo com um aparelho eletrônico, por que aquilo interfere em você. A gente não sabe, na verdade. A gente não sabe porque a gente pode pegar um floral, por exemplo, e não pode deixar ele perto de uma televisão, não pode deixar ele perto de um celular, porque aquilo vai alterar ele. Não altera só ele. Bota um celular teu aqui na palma da tua mão, ou bota ele no bolso da tua calça por muito tempo. Tu interfere na parte elétrica do teu corpo, porque na verdade existe um magnetismo, não só seu, mas de tudo que te rodeia. Então, tudo que te rodeia afeta teu corpo, afeta a tua forma de pensar, afeta a tua forma de respirar, afeta a tua forma de digerir os alimentos que você come. Então, como assim você não tem interesse de saber como funciona seu corpo? Como assim você não tem interesse de saber o que é você? Você só tem interesse de se curar, como se você fosse pegar uma coisa que é milagrosa e colocar dentro de você. Já parou para pensar por que algumas ervas medicinais te curam? Já parou para pensar por que alguns remédios conseguem curar sua doença? Não é porque alguém simplesmente criou, porque existem, na verdade, fatores numa medicação que quando elas entram em contato com o seu corpo, elas dão para o seu corpo uma substância que você deixou de fabricar. Não é porque você não fabrica, não é porque você não tem aquela substância no seu corpo, é porque o seu corpo, ele começou a falir. E na falência do seu corpo, ele deixou de fabricar substâncias que uma medicação que um médico passa para você começa a substituir. Mas você, na verdade, tem a capacidade de produzir essa substância no seu corpo. Mas nem você sabe disso. Nem você sabe disso. Você simplesmente vai na farmácia e você compra um remédio e coloca aquela substância, porque ela é muito mais fácil. Você acredita em remédio porque você acha que o remédio vai fazer milagre com você. Mas você nunca parou para pensar que aquela substância que você está ingerindo está dentro do seu corpo. Você nunca vai parar para pensar que por que aquele remédio melhorou você. Aquele remédio melhorou você porque ele está dando uma condição no seu corpo que você deixou de dar. Agora a pergunta é, por que você deixou de dar? Por que seu corpo deixou de funcionar como ele deveria funcionar? Isso, meus amigos, é yoga. Isso é yoga. As verdadeiras e sérias escolas de yoga ensinam que é yoga nisso, levando a responsabilidade para cada ser humano, a responsabilidade espiritual de você olhar para um animal. Poucas pessoas sabem que os pássaros, eles influenciam nas floradas das árvores. Você sabia disso? Você sabia que o canto dos pássaros tem uma frequência que faz algumas frutas nascerem nas árvores? Poucas pessoas sabem disso. Então, por poucas pessoas saberem disso, existe tráfico de pássaros. E quando existe tráfico de pássaros, quando os pássaros eles não estão nas árvores, muitas árvores deixam de dar frutos. Porque existe um sistema que quando você interfere, afeta. Afeta a árvore, mas afeta você. Entende? Então não existe tudo que a gente pensa assim, tal coisa ela é sintética. Ela é sintética. É verdade, é sintético, mas ele é um sintético baseado no que é natural dentro de você.
Você sabe, por exemplo, alguém já ouviu falar do óleo de olíbano? Existe o óleo de olíbano. Já parou para pensar, né? Porque o óleo de olíbano é um dos óleos mais caros do mundo, né? Já parou para pensar nisso? A árvore de olíbano, para quem não conhece, ela cresce em encostas rochosas. A árvore de olíbano cresce em árvores rochosas em condições climáticas extremamente rígidas, com muito vento, muito sol e muita seca. Então, a árvore ela tem que desenvolver uma estrutura de sobrevivência muito grande. E o óleo do olíbano, ele tem uma memória celular da árvore, aonde ele dá para você a sobrevivência, a força de regenerar. Foi um dos óleos que os 3 reis magos deu para Jesus quando ele nasceu. Exatamente por ser um óleo, ele é um óleo considerado sagrado pela força energética que aquele óleo tem. Mas é porque ele absorve, ele consegue desenvolver uma estrutura para conviver, para crescer a árvore do olíbano em condições extremas. Então, cada ser humano que quando ele passa na vida, que ele passa por um desafio na vida, ele se torna cada vez mais forte. Porque dentro dele vem uma chama de sobrevivência, um instinto que é natural, é da natureza humana, é da natureza cósmica a sobrevivência. A yoga ensina isso. Né? A Isa está perguntando aqui, por que seu corpo deixou de funcionar do jeito que é para funcionar? Exatamente, né? O corpo da gente deixa de funcionar do jeito que é para funcionar porque você se desconecta. Então você começa a desvalorizar coisas que são muito importantes para você. Como, por exemplo, a tua espiritualidade. Como, por exemplo, saber do que seu corpo é feito te dá realmente a consciência de que você faz parte de tudo que está ao redor. Quando você percebe que você precisa de um zinco, de um alumínio, de um fósforo, de um fogo, de uma terra, de uma água, você vai se preocupar com essas substâncias. Você vai entender a importância delas na natureza. Hoje nós temos políticos e líderes, né, que não se preocupam com a natureza, mesmo aprendendo na 3ª e 4ª série, que ele respira por causa das árvores. Mas isso é uma coisa que está na mente humana, está distante da pessoa. A gente começa a achar que tudo pode ser manipulado, né? E na verdade, nós nos disponibilizamos a ser manipulado, né? Quando a nossa mente ela começa a ficar vagando para o externo, de fato, você está completamente dividido. E a yoga, na verdade, não é, eu repito, meus amigos, se você está entrando agora, né? Se você está entrando agora nessa live, ela vai ficar gravada, tá? E eu vou sugerir para você, assista ela. Conheça uma yoga que com certeza você não conhece. Conheça um lado da yoga que não é divulgado. Conheça um lado da yoga que não é reverenciado, mas que é extremamente importante. É extremamente importante para a sobrevivência humana. É extremamente importante para acordar o ser humano. Acompanhe essa live todas as segundas-feiras. Hoje eu estou mostrando para vocês qual é realmente o propósito da yoga. Estou mostrando para vocês que as práticas de posturas, de asanas e respiração, elas estão abaixo da ética social e da ética moral que a pessoa tem que ter consigo e com o próximo. Porque os 2 primeiros pilares da yoga é como você trazer coisas boas para você, tá? E como você levar coisas boas para o outro. Como você se relacionar com o ser humano, com o social, com a vida, e como você se relacionar consigo mesmo. Esses são os 2 primeiros degraus da yoga. Tá? A asana e pranayama vêm em terceiro e 4º lugar porque eles dão para você um bem-estar corporal e orgânico. Tá? O 6º e o 7º passo do yoga, que é pratyahara e dharana, te ajuda a abstrair os sentidos, trabalha, na verdade, a tua desconexão com o mundo material, faz com que você tenha uma elevação espiritual maior. Então, vocês que são professores de yoga, né, vocês que são estudantes de yoga, né, entendam que, na verdade, praticar yoga não é asana. Praticar yoga é buscar, na verdade, uma unidade, é buscar cada vez mais ter autocontrole mental, emocional, físico. É, na verdade, buscar uma responsabilidade. Nas escrituras do yoga fala que o ser humano ter saúde é uma questão moral. Tá? Um ser humano saudável é uma questão moral. Um ser humano honesto,
um ser humano dedicado, esforçado, é uma questão moral. Então a yoga, ela pode sim, como ela teve muita influência em civilizações passadas e hoje ela ainda é um grande pilar no núcleo da Índia. Muitas pessoas, como os Beatles e muitos outros músicos, foram buscar uma paz espiritual lá, porque lá a alma tem validade. A alma, o poder da mente tem influência. Então, na verdade, os indianos, eles valorizam isso. Então, a yoga não é religião. Se você é evangélico, se você é espírita, se você, na verdade, é católico, não importa. Inclusive, tem muitos ascéticos cristãos que praticavam yoga e conseguiam, na verdade, verbalizar nas suas escrituras. No próximo episódio, eu vou falar para vocês sobre Santo Agostinho. Muitos católicos talvez nem saibam quem é Santo Agostinho, né? E outros sabem quem é Santo Agostinho. E muitos monges que indicavam a yoga como uma forma de evolução cristã. Certo? Então, como eu falei para vocês no começo da live, a yoga, ela valoriza, ela potencializa qualquer credo. Ela faz com que qualquer pessoa, em qualquer religião, em qualquer crença, faça isso de forma mais consciente. Então, na verdade, eu vou pedir para vocês uma força aí. Printa o que se você gostou, printa essa live aí, compartilha ela, né, no meu Instagram, no Instagram do Pura Luz, né? Vocês que são alunos, já foram meus alunos, que são professores, parceiros do yoga, né? Que conhecem pessoas que estão sempre preocupados em estar divulgando asanas. Chamem essas pessoas à consciência. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de pessoas que acordem outras pessoas à sua espiritualidade. Vamos, na verdade, voltar a essa hierarquia. Vamos entender que é espírito, alma e corpo. E não corpo, alma e espírito, tá? Vamos se preocupar com essa espiritualidade. Vamos se preocupar com essa ética moral, com essa ética social. Vamos se preocupar com essa responsabilidade com o pessoal nosso, com os nossos pensamentos. Vamos se preocupar em dar bons frutos. Hoje é Dia das Almas, muito bom, né? Mas eu acho que a melhor coisa que você tem para reverenciar a alma, na verdade, é ser autêntico com seus próprios ensinamentos, com suas próprias crenças. Traga para você a verdade a cada respiração. Não seja mais uma pessoa hipócrita a falar, sabe, sobre espiritualidade e não praticá-la na sua vida. Sabe? Nós estamos já de saco cheio de tantas mentiras. Até nós mesmos, de olharmos, na verdade, para o espelho e, às vezes, questionar o que nós somos, o que nós escolhemos ser. Percebe? Falamos coisas para os nossos alunos, para os nossos filhos, para os nossos amigos, e no calor da nossa dor, a gente não consegue encontrar as ferramentas que a gente mesmo divulga para salvar a gente mesmo. Então, fica aí o meu convite para que vocês possam, se vocês gostaram dessa live, convida as pessoas para participar da próxima live da segunda-feira, que eu vou estar falando de forma mais psicoterápica, de forma mais material, certo? Sobre, na verdade, o que é de fato a yoga. Se você entrou agora, né? Mirelinha, tô feliz pela sua gravidez, meu amor. Amo você, lhe vi pequena. É muito bom ver você crescer e tá gerando uma outra pessoa. Desejo muita luz pro seu bebezinho, pra sua família, certo? Um beijo na sua mãe. Muito obrigada por estar aqui. Assista essa live, vocês que entraram agora. Indique essa live para outras pessoas, tá? Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença. Quem está acostumado a praticar yoga e somente olhar para as questões físicas, começar a olhar um pouco mais para as questões espirituais, tá certo? Printa a tela, comenta se você gostou, indica para o seu colega, indica para o seu amigo. Nós estamos agora desenvolvendo um grupo de estudos, tá? Completamente gratuito para falar sobre a yoga, tá? Então, se você tiver interesse, certo? Eu preciso que você entre em contato com Isis, que é a produtora, que é a parceira do Pura Luz Yoga, tá? Pode até fazer uma pergunta aí, eu não sei se tem alguma pergunta aí na bio, ou se tem alguma inscrição, tá? Mas eu vou pedir para que você procure informações. Se você quiser, gostou disso, quer saber como usar isso no seu dia a dia, fala com Isis aí, deixa uma pergunta aí, teu zap, teu e-mail, aí no nosso Instagram, que com certeza,
né? Isis vai dar uma força aí para levar você a conhecer um pouco mais a yoga e trazer essa ferramenta para o seu dia a dia. Combinado? Muita luz para vocês, boa noite, boa semana, né? E até o próximo encontro, se Deus quiser. Muita luz a todos. Obrigada, Laurinha. Tamo junto, amiga. Ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo. Obrigada, Clarissa, Conceição Cavalcante, todos vocês que estiveram aí. Muito obrigada pela presença.